Bom, então, a aula é sobre o papel do pediatra e a importância da nutrologia na saúde física da criança e adolescente com RET. Então, a síndrome de RET, eu brinco que vocês me ensinam mais do que qualquer outra coisa. Vocês sabem mais do que o profissional de saúde, muitas vezes, pelo menos no primeiro momento. Então, é uma desordem do sistema neurológico com acometimento sistêmico. Tem uma prevalência de uma criança em cada 10 a 20 mil pessoas do sexo feminino. Ela foi descrita a primeira vez em 1966, mas a maior repercussão científica, pela primeira vez, foi só em 1983. Ela foi associada a uma mutação genética em 1999. E o primeiro trabalho mostrando uma reversibilidade dos sintomas em camundongos, né, em modelo animal, em 2007. Então, por que eu trouxe essas datas? É uma síndrome nova, né? Então, primeira vez que ouviu que foi descrita a doença foi na década de 60. Quase 20 anos depois que ela tem a primeira repercussão maior no mundo científico. Ela só foi completamente entendida, ou melhor entendida, né, foi identificada a mutação genética 30 anos depois dela ser descrita. E, em 2017, ou seja, ontem, trabalhos em modelo animal começam a mostrar reversibilidade de alguns sintomas. Então, eu julgo importante a gente saber em que momento que a gente está. É uma doença nova, então a gente tem que ir acompanhando. O pediatra ele tem que conhecer essa história para saber que, como a Aline falou, a gente não pode usar nossas certezas de agora para fazer previsões, porque é uma doença que a gente ainda está estudando, ainda está aprendendo muito sobre ela. O papel do pediatra é suspeitar. A gente sabe que existe uma odisseia diagnóstica, muitas vezes, né? São vários médicos até a gente ter o diagnóstico. Então, o pediatra ele tem que desconfiar que tem alguma coisa que possa sugerir uma doença genética, neurológica, encaminhar, muitas vezes, para fazer um diagnóstico de certeza, o diagnóstico genético, saber que existem algumas comorbidades que o paciente com síndrome de RET tem, ou seja, tem algumas doenças que o paciente com síndrome de RET tem uma chance maior de ter, ou alguns problemas de saúde que ele tem uma chance maior de ter, e aí a gente pode ou prevenir ou tentar diminuir a gravidade de alguma dessas, de algum desses sintomas. O pediatra ele participa de uma equipe multidisciplinar, então ele tem que ter uma boa conversa com os outros integrantes dessa equipe. E, mais uma vez, ele muitas vezes não vai estar dentro de uma linha de pesquisa, mas ele tem que conhecer, né, em que ponto que a gente está. Então, eu tenho que deixar meu paciente... Eu sempre falo isso. Hoje, se eu não tenho cura de uma doença, eu tenho que deixar ele o melhor possível, porque, se amanhã tiver, ele está no ponto. Então, o pediatra, na minha visão, ele tem que estar a par, né, desses 5 pilares. Então, a suspeita clínica, muitas vezes, ela acontece ainda no primeiro ano de vida, porque o paciente a paciente pode ter um desenvolvimento normal até 6 a 18 meses. Uma das primeiras características que podem aparecer é o perímetro cefálico desacelerar. Então, o pediatra ele sempre coloca na curva do peso, curva da altura, curva do perímetro cefálico. Se aquela curva do perímetro cefálico começa a ficar reta, isso pode ser um sinal de alarme. Em alguns momentos, eu falo menina porque a grande maioria são meninas, né? Elas podem ficar, vamos dizer assim, estagnadas em relação ao desenvolvimento. Então, o pediatra ele também acompanha o desenvolvimento. A criança está rolando, está sentando, está andando. Se, num determinado momento, a criança para de desenvolver, isso também tem que ser um sinal de alerta. Algumas vezes, o que vai chamar a atenção é uma criança que falava algumas palavrinhas e deixa de falar. Então, é a regressão da linguagem.
ou de alguma habilidade motora, em especial com as mãos. Então, essa é uma característica. Ele até coloca aqui como 100%, né? Esse é um quadro com as principais características das meninas com síndrome de Rett, de, em algum momento, a criança ela ter ou as estereotipias com as mãos ou ter a perda funcional das mãos, né? Não, até alguém mostrou uma foto, um vídeo, a menininha segurando uma mamadeira. Então, assim, para a gente ver, ela teve, não sei se teve, e agora recuperou esse uso funcional das mãos, porque ela estava levando uma mamadeira à boca, então conseguiu, assim, recuperar uma dessas perdas. Então, a gente vê que é muito frequente, né, a regressão dos marcos do desenvolvimento. Depois, a criança ela estabiliza, algumas recuperam alguns desses marcos que perdeu. Tem essa desaceleração do perímetro cefálico, então, 8 em cada 10 meninas vai ter essa curva mais reta no perímetro cefálico. É uma curva que tem na caderneta da criança, então, os pais, às vezes, até os pais reparam primeiro do que o pediatra, então ele pode sinalizar. Dificuldade para caminhar é presente em quase todas as crianças em algum momento. Crise convulsiva, epilepsia, que o Alexandre vai falar na próxima aula. Dificuldade na questão da fala, seja por dificuldade de iniciar ou perder alguns ganhos que ela já teve. Extremidades frias e um padrão respiratório irregular. Então, esses são os sinais e sintomas principais que a gente mais vê nas crianças com síndrome de Rett, crianças e adolescentes e adultos e idosos. Então, é um diagnóstico raro no sexo masculino, existem algumas exceções, mas achei muito genético para a minha área. É uma doença genética, então, por uma mutação ou deleção no gene MECP2. Mais de 250 mutações já foram identificadas em associação à síndrome de Rett. Então, a síndrome de Rett clássica, em 95%, envolve o gene MECP2 e tem algumas apresentações atípicas, acometendo mutações nesse gene, e tem outros, né, como o CDKL5 e FOXG1. Deixa eu ver se eu tenho... que eu fiquei procurando, porque eu tenho alguns pacientes que têm CDKL5 também. Então, são pacientes que têm um quadro parecido e têm algumas características mais peculiares, dependendo do tipo. Então, se é um paciente que começa com uma crise convulsiva precoce, né, começa com a convulsão antes de apresentar aqueles outros sintomas mais característicos, de repente o geneticista ele vai, além de pesquisar a mutação no MECP2, de repente ele já associa a CDKL5, pesquisando. Se tem alguma alteração congênita, pode ser que ele prefira já começar a pesquisa com o MECP2 e o FOXG1. Então, são detalhes que quem vai conduzir, na maioria das vezes, é o próprio geneticista. Mas quem vai desconfiar é o pediatra. Então, o pediatra ele tem que saber o momento de reconhecer o que está alterado e encaminhar. E aí, falando das comorbidades, né, assim, do que pode ser acometido na criança com diagnóstico de síndrome de Rett, eu dividi em alguns blocos. Alguns deles a gente vai ter especialista, então eles vão se aprofundar mais. Mas eu comecei com o acometimento neurológico, porque geralmente é ele que chama atenção para os pais e para o pediatra encaminhar e fazer o diagnóstico. Então, muitas crianças com síndrome de Rett, elas são incapazes de falar, andar ou usar as mãos. Né? Botei muitas, mas não todas. Mas, se você tem uma criança com atraso de fala ou com regressão de fala, com dificuldade no caminhar, dificuldade em usar as mãos, a gente tem que pensar. Outros achados comuns são a distonia, rigidez, algumas características do transtorno autista, convulsão, disfunção autonômica, como aquela extremidade fria, às vezes fica mais roxinha,
e distúrbios do sono. Então, o que o pediatra vai acompanhar? Vai encaminhar para o neuro e vai esquecer? Não. Então, ele vai acompanhar o perímetro cefálico, vai avaliar o desenvolvimento, vai ver o que o paciente está fazendo de novidade, né? Quais marcos que ele está adquirindo, se vai ter alguma perda. E o paciente, principalmente aquele que não anda, fica restrito à cadeira ou que usa órtese, ele tem um risco maior de escara. Então, o pediatra ele também tem que procurar se tem alguma área com maior risco para escara ou se já tem a escara para a gente tratar e evitar que isso piore. A avaliação do aparelho circulatório para lembrar daqueles distúrbios autonômicos, né, da extremidade fria, roxa. Investigar a qualidade do sono, porque pode ter uma criança com mais insônia, mais agitação. E os controles laboratoriais quando usa medicação. A gente sabe que os anticonvulsivantes são necessários para aquelas crianças com epilepsia, com crise convulsiva, mas alguns alteram função hepática ou a gente precisa suplementar alguma vitamina extra. Então, isso tudo o pediatra também, junto com o neurologista, segue acompanhando. E aí lembrar que as complicações relacionadas à convulsão estão associadas com as principais causas de morte. Então, a partir do momento que foi identificado, tem que ser tratado. E aí a gente encaminha para o neurologista para ter o melhor esquema de tratamento. Então, o pediatra ele tem que reconhecer a gravidade e encaminhar. Em relação ao acometimento do pulmão, muitas crianças apresentam ou apneia, né, param de respirar, às vezes subitamente, principalmente quando elas estão acordadas. Em algumas situações é quando a criança está dormindo, mas na síndrome de Rett a característica é ser mais quando está acordada. Tanto a apneia quanto respirar mais rápido, que a gente chama de hiperventilação episódica. Lembrar que as infecções acontecem, como acontecem em qualquer criança, e as infecções respiratórias elas são frequentes, tanto do trato respiratório superior, resfriado, sinusite, quanto do trato respiratório inferior, que seria a pneumonia. Então, o que o pediatra tem que acompanhar, né? Ele vai avaliar a necessidade de monitorização da saturação do oxigênio. Então, tem aquele aparelhinho, alguns pais até têm em casa já, o saturímetro. Avaliar a necessidade de oxigênio suplementar ou de pressão. Então, algumas crianças, por fazer apneia, para de respirar, a gente precisa dar pressão. Então, precisa ficar ligado a um respirador mesmo, que vai dando pressão para aquela via aérea não murchar, vamos dizer assim. E aí é interessante, além disso, se preocupar com a via aérea, se ela está segura ou não. Porque a gente sabe que, algumas vezes, a criança ela não tem uma deglutição segura. E aí parte da comida vai para a via aérea, ao invés de ir toda para o trato gastrointestinal. E aí uma dos sintomas que a gente pode observar é o aumento do número daquelas infecções do trato respiratório inferior. Então, se a criança tem uma história de pneumonia de repetição, demora muito para se alimentar, ela pode ser uma criança de risco. A gente vai encaminhar para o pneumologista. Então, você vê, a gente vai encaminhar para o neuro, para o pneumo, mas o pediatra ele tem que ser o eixo para identificar o momento melhor de encaminhar. Muitas vezes, essa visita é anual. Se o paciente tem alguma necessidade ou de oxigênio ou de pressão na via aérea, ele vai precisar ir mais vezes no ano. Então, lembrar, a pneumonia é também uma das principais causas de óbito. Então, se é um paciente que está precisando de oxigênio, de pressão, de um cuidado maior na alimentação, o pediatra tem que estar atento, para a gente evitar que haja pneumonia de repetição. Em relação ao coração, a gente sabe que o paciente com síndrome de Rett ele tem um risco maior, né? Não são todos, tanto que nem estava lá naquela lista dos principais, mas a gente sabia que existe um risco maior de uma alteração de prolongar o intervalo QT. Então, tem um risco maior para arritmia.
Sabendo disso, o pediatra ele vai solicitar um eletrocardiograma anualmente e já recomendar que alguns medicamentos que prolongam mais esse intervalo QT sejam evitados. Eu trouxe aqui alguns exemplos e eu trouxe uma página que tem uma lista completa. Está em inglês, mas como os nomes dos medicamentos são bem parecidos, dá para a gente ir identificando. Então, é importante, de repente, o pediatra já identifica que tem um QT um pouco mais alongado, tem um risco um pouco maior de arritmia, já prepara uma cartinha falando, olha, se precisar usar tais classes de medicamento, evitar A, B, C ou D. Uma maneira da gente fazer uma proteção para esses pacientes que têm esse intervalo maior. Em relação ao acometimento nutricional e do trato gastrointestinal, muitas crianças com síndrome de Rett apresentam dificuldade de ganho de peso ou até mesmo perda ponderal. Então, o que é mais comum? Né? Uma desmotilidade intestinal e a constipação. E também tem um risco maior para cálculo biliar. A gente vai ter gastro aqui também, então eu só trouxe uma pequena parte, porque esse assunto é bem extenso e é um dos que eu mais gosto. Então, o pediatra ele tem que fazer uma avaliação e acompanhamento dos sinais vitais, do peso, da altura, do índice de massa corporal. Tem que, muitas vezes, ajustar a consistência da alimentação. Então, lembra que eu falei que algumas crianças têm dificuldade para se alimentar? Muitas vezes têm dificuldade para se alimentar com sólido, mas com pastoso consegue. Tem dificuldade para comer com líquido, mas a gente espessando o líquido, ela consegue. Então, muitas vezes, a mudança na consistência já é suficiente. Muitas vezes, a gente precisa prescrever fibra, medicação laxativa, antirrefluxo, antes de chegar no gastro. E a avaliação com exames complementares, muitas vezes, também é importante, para a gente ver se precisa suplementar uma vitamina a mais ou se tem em excesso. E aí eu trouxe esse trabalho de 2012, que acompanhou mais ou menos 1.000 famílias, né? 1.000 pais de meninas com Rett. E a medicação mais frequente utilizada por essas meninas, meninas e mulheres, né? Porque tinha adulta também, era laxativo. Então, muitas vezes, o pediatra a gente não vai esperar chegar no gastro para começar uma medicação. Então, o pediatra ele tem que lembrar, constipação é um achado muito frequente. Muitas vezes, a gente já, na pediatria, já começa a tratar. A intervenção nutricional mais frequente é a prescrição de suplementos orais e multivitamínicos. Mais ou menos metade das meninas utilizam. Então, como a criança pode ter uma dificuldade de ganho de peso, uma dificuldade de aceitar muita quantidade de comida, a gente pode lançar mão dos suplementos orais, se precisar aumentar a caloria. E, se precisar aumentar só os micronutrientes, a gente aumenta vitaminas com multivitamínicos e minerais. E a intervenção cirúrgica mais frequente, mais ou menos um quarto das crianças, né, precisa da gastrostomia, é a intervenção mais frequente relacionada ao trato gastrointestinal. Em relação ao acometimento ortopédico, lembrar que a escoliose está presente em mais ou menos metade a 85% na adolescência. Então, esse é um dado de um estudo que pesquisou meninas em torno dos 16 anos e viu que a escoliose está na metade, um pouco mais da metade. Cerca de 3/4 das mulheres com síndrome de Rett, com menos de 20 anos, podem apresentar já osteopenia. Então, o que a gente costuma ver um pouco mais para frente, né, osteopenia, osteoporose, as meninas de Rett elas têm mais de uma causa para ter um fator de risco aumentado para a osteopenia. Seja porque não deambula com a mesma facilidade, pelos usos das medicações. Então, é importante o pediatra também saber sobre isso. Então, ele vai avaliar o tônus muscular, da postura, contratura. A prevenção de osteopenia e osteoporose inclui a ingestão de alimentos ricos em cálcio, suplementação de vitamina D e estimular fisioterapia motora. Então, lembrando que a equipe é multidisciplinar, né? O pediatra é um desses
Um profissional dessa equipe, que tem fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional, dentista, estomaterapeuta, psicóloga, geneticista e outros pediatras, outras especialidades pediátricas. São exemplos, né? A gente viu que tem várias outros profissionais que participam dessa equipe. É importante que, na medida do possível, haja um diálogo, muitas vezes para a gente ajustar. Eu sempre converso muito com os fisioterapeutas, porque eles, às vezes, me pedem, dá uma turbinada, o paciente está cansando durante a atividade. Então, é importante esse diálogo entre os profissionais. E visto que tem uma complexidade de apresentações, né, porque a criança não vai ter todos aqueles comemorativos, mas pode ter 1, 2. Então, eu achei super interessante, está disponível no site do curihet.com.br, então já está em português. É o passaporte hospitalar. Não sei se todos já utilizam, mas isso ajuda muito, porque se o paciente vai para o hospital para uma emergência, já tem quais daquelas situações ele já passou, ainda passa, quais medicações que ele precisa tomar. Em situações de emergência, existe algum medicamento para evitar? Então, lembra daquela lista, caso ele tenha já um risco maior para arritmia. E aqui eu trouxe, até peguei do site, só copiei e colei para mostrar assim, olha onde a gente está em 2019. A gente não tem uma cura, mas a gente já tem várias linhas de pesquisa para curar, para tratar, para melhorar a qualidade de vida. Então, o pediatra ele não vai desistir do paciente, né? Ele tem que investir nesse paciente para, quando a gente chegar aqui, ele está no melhor dos cenários. E aí, falando um pouquinho mais sobre a nutrologia, o nutrólogo ele vai fazer a avaliação nutricional, vai propor uma terapia nutricional, vai pensar na melhor via de administração, é pela boca, por uma sonda, gastrostomia, vai fazer a suplementação de micronutrientes quando necessário. Então, esse é um outro artigo daquele grupo. E eu achei interessante porque ele faz uma avaliação do acompanhamento nutricional, que a gente sabe que é um dos fatores que mais preocupa os pais, né? Criança magrinha, ninguém gosta. Criança magrinha, que não está crescendo na velocidade que a gente esperaria. Mas como é que é para as meninas com RET? Qual é a nossa meta para as meninas com RET? É a mesma? Então, é interessante a gente ver assim, que o acompanhamento tem que ser feito. Então, para as crianças pequenas, a cada 6 meses. Para as maiores, pode ser anualmente, se estiver indo tudo bem. A gente tem que saber a história alimentar detalhada para saber, está faltando caloria, está faltando só micronutriente. Então, o recordatório de 24 horas ajuda. Saber as texturas dos alimentos, se ela precisa de uma consistência mais pastosa, mais líquida. Às vezes, a gente não atinge a caloria porque a mãe precisa fazer muito pastoso, passar na peneira 3 vezes até a criança aceitar, e aí a gente perde metade ali em cima da peneira. Então, é importante a gente conhecer como, que horas, quanto tempo está sendo ofertado. A duração da refeição, a capacidade de autoalimentação, mastigação. Então, muitas vezes, eu peço o relatório da fono, da TO, ou os pais mostram vídeo e a gente consegue observar se é uma alimentação segura ou se precisa de alguma manobra para ajudar. Perguntar sobre salivação, hábito intestinal e vômitos também faz parte da consulta da nutrologia. E aí, considerando todos esses aspectos e todos esses desafios, qual curva utilizar? A curva da população geral, esse artigo pede para a gente ter como alvo o IMC no percentil 25. A gente sabe que é um desafio. Percentil 25 é um desafio. Eu achei até ele bem otimista. O que eu gosto de observar? Esse paciente está com algum sinal de desnutrição? Cabelo está bom, pele está boa, está seguindo a sua curva. Isso, às vezes, é mais importante do que estar no alvo. Mas é o alvo do IMC, ou seja, proporcionalmente, aquele peso está adequado para aquela estatura?
mesmo que o peso esteja baixo, a estatura esteja baixa, é proporcional? Se for proporcional, vai estar ali em torno do P25 para cima. A gente também não quer ele muito lá em cima, porque a gente sabe que a criança com mais peso pode ter outras dificuldades. E existe uma curva específica, feita com uma população de mais ou menos 800 participantes nos Estados Unidos. E aí, como é uma curva específica, ele já coloca como alvo o percentil 50. Então, para ficar mais fácil a gente visualizar, eu trouxe aqui a curva. Então, não é uma curva de IMC, de índice de massa corporal. É uma curva de peso e uma curva de altura. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, em relação ao peso, o percentil 50 da curva específica para a Hatch é esse azul. E, se a gente observar, ele está bem abaixo do percentil 10 para a população, vamos dizer assim, típica, população geral da mesma idade. Então, quando a gente olha para o gráfico peso-idade, se ela estiver no percentil 10, ela já está no percentil 90 do gráfico específico para a síndrome de Rett. Então, às vezes, isso acalma o coração, porque, olha, está muito magrinho para a população geral. Para a síndrome de Rett, está lá no P50, está dentro do objetivo. É claro que a gente não vai ver só um ponto, né? Porque se antes ele estava no P75, na próxima consulta está no P50, eu tenho que ficar atento. Bom, será que ele está perdendo? Será que está deixando de ganhar? Mas isso é interessante para a gente ver que o gráfico da população geral é muito diferente do gráfico específico. Mesma coisa para a altura. O alvo do percentil 50 para a Rett está bem abaixo do percentil 10 da população geral. Tá? Então, esse gráfico ele ajuda a gente também a entender qual é a nossa expectativa de crescimento, de ganho de peso para a criança com Rett. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade porque o paciente não fica em pé, ou não consegue ficar em pé sustentado muito tempo. Então, uma maneira da gente verificar a estatura é a medida de segmento. Então, eu vou lá com a fita métrica, meço um pedaço específico da perna e faço essas continhas aqui. Então, é uma maneira da gente chegar na altura mesmo sem conseguir medir. E os exames complementares? Aí eu trouxe só os principais, né? O hemograma, ferritina, para a gente ver estoque de ferro, proteínas totais, função renal, eletrólitos, vitamina. Lembrar que, se o paciente tem algum risco maior de deficiência nutricional de micronutrientes, a gente precisa acrescentar algumas outras coisas, como B12, ácido fólico, mas aí cada paciente tem a sua história, então tem a sua necessidade. Tanto que a frequência é definida pela avaliação clínica. Em relação à terapia nutricional, a gente tem que pensar aqui. O requerimento de energia, né, o quanto você vai oferecer de caloria, ele tem que levar em consideração a curva de peso do paciente, o gasto energético também. Então, às vezes, o paciente está naquela fase de intensivão da fisioterapia. Eu vou ter que aumentar o aporte calórico. Então, se abaixo do peso ou do crescimento, enfim, o IMC, se a gente precisar aumentar a taxa calórica, muitas vezes a gente vai precisar fazer refeições com mais densidade energética ou vai precisar diminuir a quantidade de alimento, mas ela vai ter que comer mais vezes ao dia. E, muitas vezes, a gente vai precisar dos suplementos industrializados, né, os suplementos orais. Eu trouxe essa informação, que não há evidência para restrição de glúten e lactose. Então, algumas pacientes têm até características do transtorno do espectro autista. Então, em algumas linhas, se opta por restringir glúten, caseína, não tem evidência científica para isso. Então, não, vamos dizer assim, não tem uma necessidade, não existe essa obrigação de restringir glúten, lactose. Cada criança tem a sua necessidade de dieta específica. E aí eu vou falar só um pouquinho do que me trouxe mais perto das meninas com síndrome de Rett, que foi a dieta cetogênica. Eu comecei a receber muitas crianças com síndrome de Rett, típica, atípica,
para início de dieta cetogênica. Então, esse é o último guideline de 2018, né, de um grupo bem reconhecido, que coloca entre as condições que tem uma resposta, pelo menos moderada, à dieta, né, em torno de 50%, pode ter algum grau de resposta. Então, não é 90%, mas é 50%. Então, metade, mais ou menos, vai ter um benefício. Dentre elas, tem a CDKL5, que é aquela mutação que está associada com a síndrome de Rett atípica, com convulsão precoce, e Rett. Então, em algum momento, dependendo do controle de crises, pode ser que seja necessário, sim, fazer uma dieta mais restritiva, mas que não tem nada a ver com glúten, nem com a caseína, nem com a lactose. O que a gente vai restringir na dieta cetogênica? Carboidrato. Então, pode ser a dieta de cetogênica clássica, dieta modificada, dieta de baixo índice glicêmico, dependendo de cada perfil de paciente. Hoje em dia, quando o paciente tem gastrostomia, muitas vezes a gente opta, uma das indicações da dieta cetogênica clássica é para aquele paciente que faz uso de alimentação exclusivamente por gastrostomia, até pela questão da palatabilidade. Você está dando uma dieta com muita gordura, muitas vezes, por via oral, o paciente não tolera. Quando tem a gastrostomia, a gente teria essa facilidade de administração. Quando o paciente come pela boca, geralmente eu começo com a dieta Atkins modificada. A dieta de baixo índice glicêmico a gente deixa assim, para uma possibilidade ou de início ou para desmame. Geralmente, as que os pacientes respondem mais são as duas primeiras. Então, a via de administração pode ser pela suplementação oral, como eu comentei, gastrostomia. Lembrar que a gastrostomia ela pode estar indicada em algumas situações, né, dificuldade em nutrir, apesar do aumento da oferta calórica. Então, aquele paciente que, mesmo usando o gráfico específico para a síndrome de Rett, está sempre lá embaixo, está sem reserva nutricional, pode ser que a gastrostomia seja um aliado. Ou se tem alguma disfunção causando uma deglutição insegura. É aquele risco que eu comentei lá no início. Paciente que, ao invés da comida ir para o estômago, vai para a via aérea. Ou quando o tempo de alimentação é um fator de estresse, tanto para o cuidador quanto para a criança. Tem famílias que eu falo que vivem para alimentar, porque prepara, fica 2 horas para dar comida, na terceira hora já está na hora de preparar a próxima refeição, aí vai ficar mais 2 horas para dar comida. Então, às vezes, isso é um fator de diminuição da qualidade de vida, tanto para a criança quanto para o cuidador. E a fundoaplicatura, saiu um trabalho recente mostrando que todos os pacientes que precisam de gastrostomia, mesmo que eles tenham algum comprometimento neurológico, até bem pouco tempo, a fundoaplicatura era indicada quase que universalmente para os pacientes com doença neurológica. E hoje a gente tende a ser mais conservador, indica a fundoaplicatura se o paciente tem uma doença do refluxo grave. O que a gente tenta fazer é deixar sem fundoaplicatura e observar. Se esse paciente precisar, num segundo momento, faria fundoaplicatura. Então, essa tem sido a tendência aí mais atual, né? Você não prescrever, não indicar a fundoaplicatura para todas as crianças com comprometimento neurológico. Falei a parte boa da indicação. Lembrar que é um procedimento, então tem complicações, né? Pode ter infecção, vazamento, deslocar o tubo, perfuração intestinal, risco aumentado de refluxo. São raras. Perfuração intestinal, por exemplo, eu nunca vi. Mas a gente tem que alertar a família e tem que ser uma decisão pensada e baseada em custo-benefício. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um teste terapêutico, até botei aqui, que é alimentar esse paciente, às vezes, via sonda interna, melhorou a qualidade de vida, ganhou peso, então pode ser que seja realmente um candidato. Lembrar do suporte prático e emocional. O médico ele não vai só prescrever a gastrostomia, ele tem que alertar sobre esses cuidados, como oferecer a dieta, o que fazer em caso de alguma dessas complicações,
E o suporte emocional também, porque a comida é o vínculo da maioria das pessoas, né? Eu brinco que a comida une. Então, mostrar para a família que é uma maneira de você cuidar também. O seu vínculo não vai ser maior ou menor, só vai mudar a via de administração, mas você vai estar dando o mesmo carinho que antes você dava pela boca, agora você tem uma via alternativa, mas a forma de dar carinho mudou, mas não o cuidado em si. Micronutrientes. O metabolismo ósseo é um dos que a gente tem que ficar bem atento, então o nutrólogo ele tem que garantir o aporte de cálcio, vitamina D. Muitas vezes a gente vai precisar suplementar vitamina D porque o nosso alvo é 30, nem o meu está 30. Então, a gente tem que acompanhar exames iniciais, né? Cálcio, fósforo, magnésio, enfim, alguns exames laboratoriais de acompanhamento. E o recordatório vai ser um bom parâmetro para a gente ver se a ingestão de cálcio está legal ou se vai precisar fazer um aporte extra. Lembrar que alguns medicamentos competem com algumas vitaminas. Então, eu trouxe aqui só os da neuro, para o Alexandre ficar bravo comigo, mas tem que lembrar, né? Então, alguns desses anticonvulsivantes, o corticoide, ele precisa, pelo menos, que a gente faça uma avaliação nutricional, pesquise se há indicação de suplementação ou não. E uma outra demanda muito frequente no consultório é a suplementação de ômega, vitaminas em megadose. Da onde surgiu essa necessidade ou essa vontade de saber mais sobre isso? Né, os estudos novos eles falam muito de uma desregulação inflamatória. Então, se tem uma desregulação inflamatória, será que se a gente oferecer micronutrientes anti-inflamatórios, será que vai ter uma boa resposta? Então, eu trouxe aqui um artigo sobre o ômega 3, trouxe aqui o finalzinho, a conclusão dele, que ele fala assim, bom, tem uma razão teórica, né, da gente pensar em suplementar ômega 3, mas ainda a gente não sabe qual é a dose ideal, qual é o tempo ideal de tratamento, qual é a formulação ideal. Então, para o pediatra prescrever, para o nutrólogo prescrever, ele tem que saber isso. A gente ainda está nessa fase aqui. Então, é o momento de fazer um teste. Eu sempre discuto muito com o paciente. Olha, isso ainda não tem um respaldo na literatura. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Em qual é o momento que a gente está? A gente sabe que tem uma base teórica, mas a parte prática a gente ainda está caminhando. Lembra que é uma doença nova, descrita a primeira vez na década de 60. Trouxe aqui um artigo desse ano sobre a colina, mas a colina como um modulador de plasticidade neuronal, ainda em modelo animal. Então, ainda está na fase do camundongo. Então, a gente sabe que tem um uso potencial, mas qual a dose, quanto tempo, a gente ainda não tem essa resposta para prescrever de uma forma segura. Concluindo, a síndrome de Rett é uma doença complexa do neurodesenvolvimento. A equipe multidisciplinar permite melhores resultados, permite melhora da qualidade de vida. E o nosso objetivo é atingir o melhor potencial, né, do potencial desse paciente para ela estar apta para as novas possibilidades de terapia. É isso. Obrigada.